Vamos abrir as Bíblias em Judas. A oitava lição sobre não ignorando os seus ardis. Judas, penúltimo livro da Bíblia, versículo 23. Judas 23. Judas 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Odiando até a túnica manchada da carne. Isso entra num dos ardis, estratégias de Satanás, uma manobra maliciosa. E vamos não ignorar que Satanás quer destruir a sua vida cristã, quer impedir que você cresça na graça, quer impedir que os perdidos fiquem perdidos e não venham ao conhecimento de Cristo. Deus recebe glória no seu Filho obediente, no seu Filho Jesus. Qualquer coisa que dá glória a Jesus é o alvo de Satanás destruir. Desde que a vida cristã é para conformar-nos mais e mais à imagem de Cristo, Satanás está em cima de tudo para desviar-nos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Já temos estudado várias formas que ele usa para promover o pecado no mundo, dando o pecado abertamente e pintando de cores virtuosas, colocando o pecado na sua frente para que pareça uma coisa dourada. Às vezes ele apresenta o pecado abertamente e às vezes ele esconde ela. E uma das artimanhas que ele faz é para você ver o pecado, mas duvidar que é pecaminosa. Duvidar que é perigoso esse pecado. Que Deus é plenamente misericordioso e Ele não vai reagir muito mal contra este pecado. Mas sabemos que Deus não é só misericordioso, mas Ele é um justo juiz. Algumas vezes Satanás apresenta o pecado na sua frente e diz: não é grande coisa, logo você conserta, Deus é misericordioso, o arrependimento é fácil, pode consertar sem cicatrizes permanentes, mas cicatriz é sempre permanente, não é? Por isso chama cicatriz. E se fosse fácil arrepender-se, não teria tantos perdidos no inferno. Amém? Se fosse fácil o arrependimento, todo mundo faria antes de morrer o arrependimento deles. Mas esses são ardis, artimanhas, mentiras, manobras maliciosas e eficazes. E uma outra forma que ele usa é de convencer todos que uma aproximação ao pecado não é perigosa. Ele leva você a pensar: você pode contemplar o envolvimento de prostituição sem nunca ser participante. Ele gosta de levar você a pensar: eu posso andar com ladrões e manter uma ficha limpa diante da polícia.
Eu posso sentar na roda dos bêbados e nunca sucumbir aos efeitos da bebida. Eu posso brincar com o pecado e não ser dominado por ele. Essas manobras ardilosas, Satanás convence muitos a pecar. Por esses artifícios, ele esbarra muitos de ouvir e contemplar a verdade de Cristo. Judas 23 fala de odiar até a túnica manchada da carne. Não seja enganado. A aproximação com o pecado logo faz você ativo no pecado. Deus é fiel e com cada tentação Ele nos dá um escape. Mas sabe, o escape só é útil se use. Não se você fica... o escape está aí. Enquanto eu dar boas-vindas a esta tentação, enquanto eu fico mais próximo, eu vou lembrar que tem um escape quando eu preciso. Você está sendo enganado já naquele pensamento. Temos de odiar até a túnica manchada da carne. Quer dizer, se um irmão da igreja erra e está trazido de volta à comunhão da igreja, nem fica perguntando a ele como que foi e participa na sua mente nessas coisas que levou ele a ser disciplinado. Odeia aquela túnica manchada da carne. Odeia-o. Para não cair nessa armadilha de pensar, será que eu posso chegar mais perto do pecado sem participar na condenação, na perdição, na destruição, corrupção dele? Uma das soluções se acha em 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. Como devemos andar responsáveis diante deste tipo de manobra de Satanás, que nos diz: é claro que você não precisa pecar abertamente, mas andar perto, ter uma aproximação, uma associação mais perto desse pecado, não faz ninguém errado, não faz ninguém errar ou pecar. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia não fala de fique mais perto que puder, mas diz: abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Se somos mandados a nem admitir a própria aparência do mal, qual atitude devemos ter sobre uma leve e rápida associação dele? Amém? Se até aparência devemos abster-nos, como devemos ser afastados até uma leve companhia, associação, aproximação do pecado? Deus nos dá um escape e temos de manejar, usar aquele escape assim que a tentação venha. Quando começa a subir na mente, é naquela hora, busque o escape. Satanás não nos procura de associarmos ao pecado só por acaso. Ele sabe, se ele puder nos convencer
a não pensar do perigo de uma associação do pecado, uma associação amigável com qualquer pecado, ele sabe que o estrago da vida daquele que deseja dar glória a Deus é tido por certo. Se ele pode te dar um pensamento de abrir mão um pouquinho, só de andar perto sem ser igual do pecador caído. Se ele pode fazer isso, ele sabe que ele é vitorioso. Um caminho meio andado para o pecado, Satanás toma como vitória total. Se os lábios do pecado perigoso parecem destilar favos de mel, é para que o cristão não percebe o seu amargoso fim. Se apenas uma leve associação com o pecado é conseguida, é uma certeza que a honra deste cristão e todo o fruto do teu trabalho seja entregues aos que não têm direito a eles. Provérbios capítulo 4, 14 a 17 e também capítulo 5, de 1 a 13, nos fala da mulher estranha e como é as manobras dela. Mas saiba que todo Provérbios 4, 14 a 17, saiba que esses fins amargosos, destrutivos, não são reservados só para quem anda com mulher estranha, mas todo o pecado. Capítulo 4 de Provérbios 14 a 17, não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de longe, de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Só tem um fim, se entrar pela vereda dos ímpios. Só tem um fim. É uma rua sem saída, a não ser pela graça de Deus. Ele te acorda como uma pregação dessa, ou como uma leitura ou outra da Bíblia. Se Deus não seja misericordioso, o caminho, mesmo largo, leva para a destruição. E não tem outro jeito. Capítulo 5, de 1 a 3, e filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilem favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto. Os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes. Jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheira, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo,
E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Nota o versículo 14. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Até na igreja, em pensamentos, se não fosse a graça de Deus, seríamos tomados, apesar da pregação, apesar do ambiente, apesar dos hinos e as orações. O pecado está tão perto de nós, que pode nos levar até no meio da congregação a todo o mal. Mas pela graça de Deus, eu me achei em quase todo o pecado. A misericórdia de Deus entra. Nós podemos ser responsáveis se esbarramos, se abstenhamos até a aparência do pecado. Judas 23, odiando até a túnica manchada da carne. Provérbios 6, nesse mesmo livro, Provérbios 6, 28. Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Você pode colocar as brasas vivas no seu seio e não ser queimado? Então, na aproximação sua com o pecado, não deixe você inocente. E Satanás quer engodá-los. Que a aproximação, o deixar vigilância da palavra, deixar a oração e sabe, não seja demasiadamente justo. Aproxima-se aos do mundo. Assim ensina a Bíblia. Às vezes corramos. Não seja demasiadamente injusto. E não seja demasiadamente livre do pecado. Mas este não é o verdadeiro andar cristão que ele está referindo-se. Ele está falando de você gabar-se. Não gaba-se que você é tão justo. Devemos ser como Cristo, o justo 100%. E não podemos ser mais como Cristo do que é vantajoso. Não é desvantagem nenhuma de ser conforme a imagem de Cristo. Mas ser estufado na nossa própria justiça, aí temos que ter cuidado. Abstende-se de toda aparência do mal. Não sejam associados com os pecados de um cristão arrependido, mas odeia até a túnica manchada da carne. Podemos entender que a Bíblia ensina-nos sobre essa aproximação do pecado, essa tentação, essa manobra de Satanás, de levar-nos perto do pecado, pensar que perto não é perigoso. Mas podemos saber que a vitória sobre o pecado nunca vem com uma associação do pecado, mas por abandoná-lo. Por isso, Deus, impedindo que a tentação seja mais do que podemos suportar, Ele fornece um escape. E assim Ele impede que a tentação não seja para a nossa destruição. Você quer tratar bem essa tentação? Então escape.
Não fique perto, falando dele. Não fica perto dessa tentação. Satanás tem limitações. Satanás é potente. Mas Satanás não é impotente. Onipotente, quero dizer. Satanás é um príncipe das potestades. Porém, ele não é soberano. Tiago 4:7 fala-nos, Tiago 4:7 nos dá instrução como cuidar desse problema. Versículos 6 e 7 de Tiago 4. Antes, ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que promessa boa! Como cuidaremos essas manobras súteis de Satanás, dizendo: você não é um pecador se anda com pecadores? Se você senta na roda dos escarnecedores, você não é um escarnecedor. Mas é mentira. A maneira de cuidar com essa tentação não é para testar ao quanto mais próximo que pode andar sem cair, mas de escapar-se, fugir, resistir ao diabo, sujeitando-se a Deus, e a Satanás vai fugir de vocês. Então Satanás é potente, mas não onipotente. Ele tem limitações. Brincando com o pecado, fará maior o poder do pecado sobre você. Para Satanás, uma meia vitória é vitória completa. Uma associação pequena com o pecado é meio caminho andado para ele escravizar você. Então, negando uma leve associação, negando de andar perto, poupar-nos-á de todo e qualquer perigo. E temos de entender outra verdade. Nós somos como os com quem nos associamos. Se você está andando perto de quem anda no pecado, é porque você tem afinidade com eles. Você tem traços iguais a eles. Como diz Provérbios 3:20, o que anda como os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Por que será destruído? A tolice leva para isso. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe diz: não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. Eu posso, a mentira vai, eu posso levar essa desobediência em casa e o meu pai, a minha mãe não vão pensar nada mal. Mas quem faz assim é companheiro do homem destruidor. Provérbios 28:24. Temos que tomar os exemplos dos irmãos na Bíblia, como que eles trataram os vitoriosos, como que os vitoriosos trataram, como que eles ficaram separados do pecado para agradar o Senhor. Você lembra José vendido
para os medianitas. Depois, na casa de Potifar, o que aconteceu quando a tentação veio? Ele, o único homem em casa, e a mulher do seu patrão, falando ela cada dia a José. O que ele fez? Ele ficou aí falando, tentando de criar interesse nele. Gênesis 39:10 diz: e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, ele nem deu um tico de chance, ele não se aproximou. Mas quando veio a tentação, ele virou-se e fugiu. Isso não impediu que ela mentisse contra ele, mas em tempo ele foi justificado, foi livrado de suspeito, e mesmo que ele morresse na prisão, ele morreria com a sua honra intacta. Não deu ouvidos, não deu. Ele absteve-se até de toda a aparência do mal. Também no Jó, em Jó 31, versículo 1, diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Quando veio propaganda, incluindo nudez e sugestões, propaganda sugestiva, imoral, ele fez um contrato, uma aliança com os seus olhos, de nem olhar. O Davi, em Salmo 26, versículo 4 e 5, ele diz: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Nós somos no mundo, mas não temos de ser do mundo. Somente podemos ter a vitória se andarmos perto de Deus diariamente. Pela graça de Deus, Paulo diz: eu sou o que sou. Não por astúcia minha, não por esperteza minha, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Você conhece manobra de Satanás? A moda do mundo não tem que ser radical contra ela. Você pode andar como o mundo e ser um testemunho bom para eles. Abstenha-se até da aparência do mal. O meu colega, ele xinga de vez em quando, uma palavrão sai de vez em quando, mas eu não vou andar como ele. Você está mentindo. Você está engolindo aquela isca dourada e vai ser fisgada bem por ela. As cores virtuosas que ele pinta o pecado é só pintado. Não torna o pecado ser como ele gosta que aparenta. Já foi manipulado a andar segundo o conselho dos ímpios? Você já foi engodado a ficar no caminho dos pecadores? A sua razão foi engodada a sentar-se na roda dos escarnecedores? Arrepende-se, confesse os seus pecados ao seu Salvador e endireita-se. Tenha o seu prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite.
É impossível um cristão meditando na palavra e orando vigilante que caia. Sempre caiamos quando deixamos de ser vigilantes em oração. Se não conhece o Salvador, você não pode ter a vitória sobre o pecado em si só. A vitória está em Cristo Jesus, somente. Arrepende-se dos seus pecados, creia no Evangelho de Jesus. O Evangelho declara que a morte de Jesus é a salvação eterna. Qualquer que seja o ardil de Satanás, lembra que a nossa responsabilidade é de amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todos os seus esforços. Não pode aproximar-se demais ao Senhor, mas pode aproximar-se demais ao pecado. Como o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma boa oração nessa. Não pede que o seu coração se revela. Pede que Deus revela o seu coração. Lembra de tudo que se tem ouvido. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem e é o escape de todo pecado. Que Deus te abençoe, e eu agradeço muito pela sua atenção.